Vamos começar então, né? 5 minutinhos de atraso, de tolerância aí. O pessoal que for entrando aí vai pegando o bonde andando. Então, primeiro eu quero agradecer a todo mundo aqui, né, que está aqui compartilhando um pouco do tempo que tem no dia para aprender um pouco, né, comigo aqui, essa minha jornada de fazer testes de segurança em inteligências artificiais e modelos LLM, né? Então, muito bacana a presença de vocês aqui. Isso mostra, né, que o conteúdo pode ser relevante, né, não só para a gente como profissional, mas para a sociedade como um todo. Então, hoje aqui, né, o objetivo, a chamada do evento ali, né, como descobrir se o ChatGPT está utilizando ou utilizou os seus dados, né, para treinar os modelos que eles utilizam para fabricar, né, essa inteligência artificial que é o produto deles no final do dia, né? Mas, na verdade, o ChatGPT ali foi utilizado como chamariz, né? Isso se aplica a qualquer inteligência artificial ou modelo LLM que você queira testar, né, essas ideias que eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? Então, ChatGPT ali foi só Ô, galera, chega aí, é interessante, tá todo mundo utilizando o ChatGPT, mas isso aqui que eu vou mostrar para vocês pode funcionar com outros modelos LLM também, tá? Então, para dar um pouco de contexto, né, sobre quem sou eu, né? Eu sou Júlio, né, como vocês já sabem ali. Eu sou hacker na Laboratório Hacker, né, uma empresa especializada em serviços de cibersegurança, né, em soluções de cibersegurança. Então, é isso que eu tenho feito nos últimos 19 anos da minha vida, né? Então, e foi com esse trabalho, né, que surgiu essa ideia de montar esse workshop para vocês aqui, para compartilhar um pouco da experiência que a gente vem adquirindo fazendo testes em inteligência artificial, né? E assim, ó, por que a gente tem que ter cuidado, né, com essas inteligências artificiais, né? O primeiro ponto, está todo mundo utilizando isso, né? Então, mesmo aquelas pessoas que não deveriam estar utilizando, né, se a sua empresa, por exemplo, tem uma política em que não permite que o funcionário utilize algum modelo de inteligência artificial, né, existem pesquisas que já mostram que, mesmo em empresas que a política é não utilizar ou não permitir que os funcionários utilizem, os funcionários dão um jeito de utilizar no celular, em casa, então, cara, eles vão utilizar. O usuário dá um jeito de burlar a política e isso é complicado, né? Isso pode colocar em risco todo o negócio, isso pode colocar em risco, né, todo uma proteção, um arcabouço legal para proteger teus dados, teu negócio. E, cara, os números falam por si só, né? 800 milhões de pessoas, né? Entre 800 e 1 bilhão de usuários ativos no mundo, né? Isso considerando todas as inteligências artificiais. Isso é um número bastante expressivo, né? Isso aí é quase 10% da população mundial utilizando uma tecnologia, né? Na história da internet, né, que é uma história bem recente, né, não existe outra tecnologia a não ser a própria internet, né, com essa velocidade de adoção, né, com essa velocidade de usuários utilizando e todo mundo falando, né, é uma revolução de fato, né, é um negócio que veio para ficar. Está muito no começo ali ainda, para nossa sorte, né, então a gente ainda vai ver muitos avanços nesse sentido, né, o que tem aí dizem, né, que é só o começo, né, tem as inteligências artificiais gerais, né, que vão funcionar como algo como perto de um oráculo ali que sabe de tudo e consegue criar coisas do zero, né, definitivamente, né, está um pouco longe, mas já se fala muito sobre isso, né, e os riscos que isso podem trazer para o teu negócio, né, ou para a tua vida, né. O risco mais óbvio, né, e o primeiro risco ali é vazamento de dados confidenciais, né? Então, pô, como eu falei aqui, mesmo que a empresa, né, o seu negócio tenha uma política, né, restrita, né, que restringe o uso de uma inteligência artificial, os usuários vão achar um jeito de utilizar isso e eles vão utilizar, né? Conheço casos em que empresas grandes, multinacionais, né, elas proíbem a utilização, mas aí tu vai conversar com o pessoal que está na rua ali, né, empresas de varejo grande, cara, os vendedores estão todos pegando as planilhas de projeção de vendas
e mandando para o chat GPT fazer análise, resumo, enfim, algum tipo de tarefa que ele deveria fazer ali. E pá, isso é um risco gigantesco para o negócio como um todo, né? Eles fazem uso indevido disso e isso pode trazer violações sérias, né? No Brasil, violação mais clara, né, e objetiva no mundo digital, né, em relação à segurança de dados é qualquer coisa que infrinja, né, alguma norma, algum tópico da LGPD, e no mundo, mais especificamente na União Europeia, a GDPR. Né? Então, putz, esse tipo de, de, de ação do usuário, né, ali do colaborador, ou sua mesmo, né, pode causar um dano à reputação da empresa sem precedentes. Né? Eu não quero passar aqui. E aí a pergunta que fica assim, ó, será que de fato, né, as inteligências artificiais estão utilizando os meus dados? Né? Aqui a gente tem um artigo da revista Business Insider, né, do ano passado, mas que até hoje causa burburinho. É o seguinte, né, a OpenAI, né, que é o principal player do mercado ali, né, é o que começou toda essa história, né, com as IAs generativas, né, no ano passado eles foram flagrados, né, destruindo 2 datasets que eles utilizaram na etapa de treinamento, né, da sua inteligência artificial. E esses 2 datasets continham livros, né? Ou seja, continha propriedade intelectual, direitos, copyright, etc. E por aí vai. Então, eles deletaram esses datasets e, pior, eles demitiram toda a galera que fez parte desse treinamento e colocaram uma cláusula lá onde eles são proibidos, né, de falar sobre qualquer coisa relacionada a quais livros foram utilizados para fazer parte do treinamento da primeira versão do ChatGPT, né? É o GPT-3 ali, né, de uma das primeiras versões. Então, sim, né, provavelmente você tem dados seus que já foram utilizados, né, para fazer o treinamento de uma inteligência artificial, né? Seja ChatGPT ou Gemini, Cloud, enfim, qualquer uma dessas aí. E sim, você tem que se preocupar bastante com isso. E assim, para a gente entender, né, como que a gente pode evitar, né, e monitorar se uma inteligência artificial está de fato utilizando, né, os meus dados, né, os nossos dados, os dados da empresa, é importante entender, né, como uma inteligência artificial ela funciona, né? E assim, vou fazer um parêntese bem grande aqui, né? Eu tentei resumir mesmo, né, como que funciona uma inteligência artificial, né, como que isso aconteceu, para trazer esse conceito para vocês e vocês entenderem como que, que isso funciona, né, de uma forma mais simplificada para a gente entender, né, como que a gente faz para monitorar ou evitar, né, que essas IAs utilizem nossos dados. Então, assim, simplificando muito o processo, né, simplificando mesmo, assim, como que funciona? Né? Qual que é a base do negócio dessas empresas de inteligência artificial? Dados. Né? Eles ganham dinheiro com dados. Então, quantos mais dados eles têm, melhor é a fase de treinamento, ou seja, é a fase onde eles ajustam os modelos matemáticos e estatísticos ali para dar uma resposta mais acurada para o usuário, né? Então, dado, né, de várias fontes, né? Tem várias fontes no mundo que fornecem dados de forma aberta, né, para que você consulte esses dados e consiga criar um modelo estatístico que seja coerente, né, que traga uma boa taxa de assertividade, né, e nessa fase de treinamento, né, isso requer muito recurso educacional não, desculpa, computacional, né, então existe agora no mundo, né, uma discussão muito grande, né, ao redor disso, né, sobre o quanto de consumo de energia elétrica, né, acontece quando a gente pede para o ChatGPT ou Gemini gerar uma imagem para a gente lá. Existe muita gente debatendo sobre isso, porque sim, é uma coisa relevante, né? A gente está no momento crítico energético do mundo, e é uma discussão que vale a pena levar em consideração. Né? E não é só isso, né? Não tem só a parte da tecnologia, né? Tem também um esforço humano para classificar esses dados. Né? Existem pessoas, né, por trás desse treinamento que fazem
parte da estrutura ali do arcabouço para treinar e classificar os dados que estão ali, né? Então, tem um processo, né, chamado de labeling, ou seja, basicamente você taguear coisas, né, dados, que é feito por humanos, né? Hoje, tem inteligência artificial que faz isso, mas ainda precisa de um humano ali na história, na jornada, para poder validar de fato se a inteligência artificial não alucinou. Então, basicamente, o que é que isso é? Né? O humano olha para uma foto, a foto tem um gato, o humano vai colocar etiquetas naquela foto que identifiquem, né, que aquela imagem é um gato. Né? E isso ajuda os modelos matemáticos e estatísticos a entender melhor, né, o que é o objeto gato e assim ele poder desenhar, né, fazer identificação, análise de sentimento e por aí vai. E tem uma última etapa que é a etapa de fine tuning, né? O que é isso? É o ajuste fino, né? Eu tenho lá minha massa de dados, né? Projetei esses dados para minha infraestrutura fazer o treinamento, né? Fez o treinamento ali, fez todo o processo, mas eu ainda preciso, né, ajustar os parâmetros dos meus modelos para que eles alucinem pouco, né? A taxa de alucinação seja bem baixa. Né? Então, aí entra o fine tuning, né, que é você fazer aqueles ajustes finos que você vai melhorando e vai, sim, atingindo, né, uma acurácia melhor, né, com os resultados que você está buscando ali para um modelo que você esteja treinando. Né? Isso pode ser modelo para gerar texto, modelo para gerar imagem, modelo para fazer análise de DNA, enfim. Existe uma porção de modelos matemáticos no mundo para funções diferentes, e o fine tuning, ele é uma das etapas mais importantes, né, nesse processo. Né? Então, eu falei ali sobre fontes de dados, né? Então, eu peguei um artigo aqui da própria OpenAI, um dos primeiros artigos, né? A OpenAI não era ainda essa coisa que é hoje, né? Onde eles mostram, né, quais foram as fontes que eles utilizaram, né, para treinar os modelos. Então, a gente tem aqui primeiro a Common Crawl. Common Crawl é um projeto open source, né, open data, né, que os caras vivem construindo robôs ao redor do mundo para esses robôs coletarem dados. Né, esses robôs fazem scraping de sites, né, ou seja, eles pegam os dados que tem nos sites, indexam isso num formato de web archiving e fornecem isso para quem quiser na internet de forma gratuita. Né? Então, essa foi a principal fonte, né, de dados para eles no começo. Tem o WebText2, que é basicamente um Common Crawl também, só que ao invés de converter para um formato, né, de Web Archive, eles convertem para um formato de texto. E aí tem aqui, ó, Books 1 e Books 2, né, que eles cometeram um erro de, no começo, escrever esse artigo, né, e mencionar esses dois datasets aqui, né, que agora está sendo um problema gravíssimo para eles. Né? Vários autores, né, estão basicamente processando a OpenAI para entender, né, quais partes dos livros deles foram utilizadas no momento de treinamento. E eles apagaram esses dois datasets aqui da infraestrutura. Né? Apagaram e demitiram todo mundo que trabalhou nessa fase de modelagem, treinamento e fine-tuning com esses dois datasets aqui. E o Wikipedia, né? Então, o Wikipedia é uma fonte de dados bem relevante, né? Assim, tem muita coisa ruim lá, mas também tem muita coisa boa. Então, eles utilizaram o Wikipedia como fonte de dados no começo, né? Então, isso aqui é só para mostrar a vocês, né, que não estou falando isso aqui de algo que eu ouvi falar, né? Isso aqui foi retirado de um artigo escrito pelo próprio time de engenharia da OpenAI, ainda, né, na fase vamos chamar de MVP do produto deles. Eles ainda não eram o que são hoje. E como que essa coisa da IA generativa funciona, né, no final do dia, assim, né? Eles têm esse conceito de token, né? Não sei se vocês aqui já ouviram falar sobre isso, que, assim, é bem complicado entender esse conceito de token, né, no mundo, quando você vai entender o que é um token para o ChatGPT, ou o que é um token para o Gemini, ou o que é um token para o Cloud, enfim, para qualquer uma LLM. Né? Cada um traz uma abordagem um pouco diferente, mas no final do dia o conceito é o mesmo. Né? Então, fazendo uma analogia, né, para que vocês entendam aqui, eu não sei se todo mundo aqui é muito técnico, né? Eu conheço alguns que estão aqui, eu sei que são bem técnicos e já sabem muito bem o que é isso,
Mas fazendo uma analogia, assim, para quem não é, né, do mundo de tecnologia da informação, né, o token, né, é como se fosse um Lego, né, que essas LLMs, ou inteligência artificial, utilizam, né, para montar as frases ou para montar uma palavra, né? Então, entender, né, que o token, né, é peça fundamental, né, e aí vou voltar nesse slide, né, mais para frente, é interessante porque é com base nisso que a gente vai conseguir montar as nossas estratégias de monitoramento, né, desses modelos de LLM, tá? Então, assim, ó, token, no final do dia, né, são as palavras ou uma frase que você digita ali para o chat GPT e também o seu output pode ser um token, tá bom? E isso é muito importante para que a gente monte a nossa estratégia, né, de monitoramento das IA generativas. Então, para dar um exemplo aqui, eu trouxe, né, como que isso funciona, né, como que esses tokens funcionam, né, para uma inteligência artificial, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui de fazer uma predição de palavra, né? Então, o contexto aqui supondo que eu escrevi aqui, o gato subiu né, para uma inteligência artificial, ele vai transformar essa sentença aqui em tokens, ou seja, isso aqui vai virar uma lista aqui, ó, o gato subiu onde cada elemento desse aqui é um token, e aí a inteligência artificial por trás, né, os modelos matemáticos e estatísticos por trás, né, na infraestrutura, elas vão calcular quais são as probabilidades para a próxima palavra, né, para a palavra que eu estou buscando. Então, árvore, 35%, mesa, 25%, cadeira, 20%, parede, 15%. E ela vai escolher a árvore, né, por ter a maior probabilidade. Né? Então, o gato subiu na árvore. É claro que poderia ser mesa, cadeira, né, ou parede. O caso aqui, né, baseado no, no que eles têm, né, de tokens, no que eles têm de dados, dataset deles, né, árvore é a palavra que aparece com mais prevalência nesse sentido aqui, então eles vão sugerir que é árvore. Se tiver errado, né, a gente vai ajudar a inteligência artificial, né, corrigindo, falando que não, que não era árvore, que era outra coisa. Né? Então, é, no final do dia, o token, né, falando de uma forma bem simples, funciona assim, tá? Meu Deus, entrou um Júlio César Silveira aqui. Será que é um nome meu? Porque é o mesmo nome? Deu um susto aqui agora, pessoal, calma. Então, aqui, ó, o token é isso, né? Assim, e é muito importante a gente entender como esse processo aqui, não entender, mas compreender como é que esse processo funciona aqui, tá? Então, levando para o mundo das inteligências artificiais aqui, a gente tem aqui, né? Eu trouxe as três mais utilizadas, né? Assim, pelo público geral, né? Pela, pelas pessoas comuns, né? Não só pessoas de tecnologia, né? Que são Cloud, ChatGPT e Gemini, né? Então eu trouxe essa tabela aqui, né? Para mostrar para vocês quais dessas inteligências artificial faz uso por padrão de todos os dados que você conversa com eles ali no chat. Né? Então, por exemplo, ChatGPT, né? Usa os dados das suas conversas por padrão? Sim. Ah, o que significa isso, Júlio? Significa, basicamente, que se você, né, não informou, né, de forma explícita para o ChatGPT que não quer que ele utilize seus dados para fins de treinamento, isso significa que tudo que você tem lá até agora vai ser utilizado para melhorar os modelos do ChatGPT. Isso significa que se tiver coisa confidencial lá, já era, já foi, você não tem como remover mais isso. Ah, por que não tem como remover? Até tem. Né? Inclusive, isso é um outro problema que a OpenAI está enfrentando nesse exato momento. O jornal The New York Times está, né, processando a OpenAI, né, para que eles mantenham, né, a OpenAI, basicamente, nos termos de uso dela, ela fala que, olha, a gente não usa, né, a menos que o usuário declare que quer que use, né, ou seja, que é o padrão da conta dele, a gente remove, né, a partir de 30 dias, todos os dados que você imputou lá dos nossos logs, dos nossos sistemas. Né? O New York Times quer que eles não removam e quer que eles forneçam uma forma do usuário pedir, né, para que todos os dados que foram utilizados
na etapa de treinamento, ou fine tuning dos modelos do ChatGPT, sejam removidos e sejam, inclusive, e seja mostrado como que foi e qual foi o dado e em que momento foi utilizado na etapa de treinamento ou de fine tuning desses datasets que eles vivem coletando no mundo, né? No caso, o próprio chat do ChatGPT. Então, assim, ó, o ChatGPT, se você não falar para ele explicitamente que você não quer que ele utilize seus dados, né, de forma para treinamento de modelo, ele já está fazendo isso. Tá? Infelizmente, a maioria das pessoas não sabe disso e deixam lá essa opção ativa por padrão, o que pode causar vários problemas. Já aconteceu vários problemas e eu vou mostrar um pouco aqui para frente. Gemini. O Gemini é o pior que tem nesse sentido, né? Porque assim, ó, por padrão, ele vai usar todos os seus dados, né? E eles não têm uma política de você escolher se quer ou não que os seus dados, sejam documentos, ou texto, ou código, o que for, seja utilizado para fins de treinamento, né? Fins de treinamento de modelos de IA. Né? Ele vai limitar apenas a quantidade, né? E o tempo, né? Nos últimos 30 dias, nos últimos 20 dias, e por aí vai. Mas ele simplesmente não permite que você fale lá para os modelos, né, do Google, que você deixe explícito lá para os modelos do Google que você quer que eles, que você não deseja que eles usem os dados que você submeteu ali no chat para fins de treinamento. E o Cloud? Né? A Cloud, eu não sei se vocês... Não é tão comum assim quanto o ChatGPT e Gemini, mas é bastante utilizado aqui no Brasil também. A Cloud, né, basicamente tem o mesmo comportamento que o ChatGPT. Por padrão, tudo que você tem no cloud é utilizado para fins de treinamento. E se você não deseja que isso seja feito, você tem que explicitamente informar para a Anthropic, né, que é a empresa que mantém o cloud, que você não deseja que isso aconteça com seus dados. Né? Então, assim, ó, isso aqui é foda, porque apesar deles prometerem, né, que os dados não são utilizados para fins de treinamento, se você vai ler os termos de uso, né, do Gemini, eu desisti de ler, assim, porque é um negócio tão bizarro, né, do ponto de vista... Eu não sou jurista, né, advogado, mas, assim, é tão bizarro que tem lá, né, para o usuário, né, para a privacidade do usuário, que nem... Não merece o tempo investido nisso aqui. A Cloud e a ChatGPT, elas têm muitas coisas ambíguas nos termos de serviço. Né, e essas ambiguidades são coisas do tipo, a menos que o dado seja interessante para a nossa empresa. Ou seja, de alguma forma, eles vão olhar o que vocês têm lá. Deixa eu ver, o pessoal está botando alguma coisa aqui. Nossas configurações de James são compartilhadas mesmo com alimentação. Eu não entendi bem o que quis falar com compartilhada, Anderson, mas no final aqui a gente volta na tua questão aqui e a gente conversa sobre isso, beleza? Mas vamos lá. Então eu trouxe aqui, né, alguns exemplos, né, de bizarrices em relação à privacidade de usuários, né, e de empresas também. Né? Aqui eu tenho uma notícia bem recente, né, que agora, né, usuários do Android, né, quem usa Android, né, basicamente o Gemini vai ter acesso a tudo, de forma irrestrita. Tudo. Assim, ó, vai ler conversa de WhatsApp, aplicativo de banco e etc. Então, assim, ó, e não tem como fazer opt-out de uma forma simplificada, ou seja, não tem como você informar para o Google que, olha, não quero que isso aconteça. Né? A forma que tem de fazer isso é você entrando no terminal do Android, ou seja, coisa que só pessoas com um nível de conhecimento um pouco avançado vão conseguir fazer, e remover o aplicativo que faz isso. Né? Você desinstalar, basicamente, o aplicativo que faz isso forçando a barra. Né? Ou seja, 99% das pessoas que usam Android não vão conseguir fazer isso, infelizmente. E o Gemini vai ver tudo, tudo. Essa mensagem aqui, esse e-mail que vocês estão vendo aqui na tela, foi enviado para o próprio Google. Se você não viu isso no seu e-mail, provavelmente busca por aí, que vai estar lá, né, onde o Google te informa, né, que a partir de a partir de 7 de julho de 2025, né, o Gemini vai ter acesso para te ajudar, né, a coisas como, por exemplo, WhatsApp,
mensagens, fone, navegação, atividades do telefone e outras coisas mais. É bizarro. A Anthropic, né, até agosto desse ano, ela não permitia que você fizesse o opt-out, né, do uso dos seus dados para essa finalidade, né, para não utilizar os seus dados para fins de treinamento. Né. A partir de agosto desse ano foi que eles introduziram essa funcionalidade. Né. E aí, assim, de novo, uma notícia bizarra, né, que um outro dataset, e aí dessa vez contendo dados de milhões de pessoas, inclusive fotos de passaporte, RG, pessoas com RG na mão segurando assim para comprovar a identidade em algum documento, em algum serviço, dados de endereço e etc. Vazaram, né, e era um dataset conhecidíssimo no mundo de inteligência artificial. Né? Então, cara, assim, ó, tem muita coisa acontecendo em relação à privacidade de dados no mundo das inteligências artificiais, e isso aqui é só uma amostra. Se você fizer uma busca rápida na internet relacionada à privacidade e, e, e inteligência artificial, você vai encontrar várias notícias desse tipo aqui, né? Isso, claro, isso é preocupante, né? Assim, isso aqui eu estou falando a nível de pessoa, mas tudo que eu estou falando aqui se aplica a nível de empresa, né? Trazendo aqui, por exemplo, o caso do Gemini para Android. Você trabalha numa empresa que fornece dispositivos Android para um usuário, né? E essa empresa não tem um controle ali, não tem um MDM centralizado para isso, né? Não tem um time que faça a gestão desses dispositivos e saiba como desativar essa funcionalidade aqui, já era. Assim, ó. Tudo que é dado da tua empresa, seja qual for, o Gemini vai ter acesso para melhorar, entre aspas, né, a experiência do usuário. É esse o argumento. É exatamente esse o argumento que a Google está utilizando, né, para destruir, né, como um pouco de privacidade que tu já tem em celulares Android. Então, no final aqui eu vou disponibilizar, para quem quiser, claro, esses slides, mas eu trouxe aqui um passo a passo de como fazer, né, para desativar essas configurações, né, onde você permite, né, que, ou não, né, que a inteligência artificial utilize seus dados e documentos para fins de treinamento. Então, aqui eu tenho uma telinha do ChatGPT, né, onde, de fato, eu fiz o opt-out aqui, não está ativo aqui, como vocês podem ver. O Cloud também, né, então, aqui no Cloud, é um pouco mais chato, assim, nenhum é fácil, não é tipo, clicou, achou, não. Tu tem que dar uma navegadinha ali nas configurações das tuas contas e encontrar onde fazer esse opt-out corretamente. E o Google, cara, o Google é bizarro, assim, o Google não permite, ele diz o seguinte, se você optar por fazer isso, é impossível garantir o histórico das suas conversas, ou seja, se você usa muito contexto nas suas conversas com o Gemini, né, isso vai se perder porque eles querem utilizar suas conversas para fins de treinamento, né, para fins de modelagem. E aí agora vem, né, a pergunta, né, o objetivo dessa conversa aqui, né, dessa volta inteirinha aqui para a gente chegar, né, como que a gente pode fazer para monitorar, né, se uma inteligência artificial utilizou algum documento, código, imagem, o que for, algum arquivo nosso, algum artefato nosso para fins de treinamento. Né? E assim, como que eu aprendi a fazer isso, tá, pessoal? Assim, no último ano, 2 anos, eu diria, né, eu fiz bastante testes de segurança, né, testes de intrusão, né, em empresas que estão utilizando modelos LLMs para fazer alguma coisa. Algumas delas são apenas wrappers para ChatGPT, ou seja, utilizam a API do ChatGPT para vender a inteligência artificial. Outras, de fato, desenvolvendo inteligência artificial, o que não é barato, assim, e é bem raro, principalmente aqui no Brasil. E nesse processo de fazer esses testes de intrusão, eu fui aprendendo a... Sim, Júlio, vale para o plano pago também. Qualquer plano. Entrou no ChatGPT, por padrão, você compartilha esses dados. Eu fui aprendendo, né, a fazer, né,
eu vou usar, talvez não seja a palavra correta, mas a enganar, né, e a descobrir se uma IA utilizou, né, algum dado que eu submeti para ela que ela não deveria. Né? Então, assim, ó, foi uma jornada bem interessante. Infelizmente, eu não posso compartilhar os testes com vocês aqui por questões de compliance, né, e NDA com os clientes. E aí também não faz sentido, né, porque daí eu estaria expondo todos os tokens que eu já utilizei para fazer esse monitoramento. Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui é como que eu estou fazendo isso e qual que é o resultado disso, assim, o que que isso resultou, né? Então, eu vou voltar aqui de novo, né, só para lembrar todo mundo aqui, né? A base dessas inteligências artificiais, né, essas que utilizam linguagem natural para fazer algum tipo de processamento, ou seja, prompt, são os tokens, né? Expliquei ali que os tokens são os legos, etc. Né? Então, é importante ter isso na cabeça para entender agora como que a gente vai monitorar. Né? Então, relembrando aqui, né, eu trouxe de novo aqui o contexto ali da predição de palavras, né, onde basicamente a IA generativa faz um cálculo da probabilidade, né, da próxima palavra, né, e ela traz para você essa palavra baseada, né, nos datasets que ela utilizou para fazer o treinamento. Né, e aí, assim, é importantíssimo entender isso, porque sem isso não tem como você montar a sua estratégia de monitoramento. E aí, como que funcionam essas estratégias de monitoramento? Né? Eu vou fazer um outro conceito, que talvez seja novo, inclusive para pessoas aqui de tecnologia, que se chama Canary Token. O que é isso? Né? No passado, aí, no passadão mesmo, os mineradores de carvão, de minas de carvão, eles estavam tendo muitos problemas com pessoas que morriam minerando carvão. Por que isso acontecia? Né? O nível de toxicidade dentro da mina era elevado, né? Então isso causava, né, algum transtorno, né, no pulmão dessas pessoas e elas morriam. E que esses caras descobriram, né, no passado, isso não acontece mais hoje, tá? Que fique claro. Que se eles pegassem um canarinho, passarinho, deixasse ele dentro da mina, ou enviasse ele para dentro da mina, e o passarinho morresse, isso significava que o nível de toxicidade da mina estava alto e não era mais seguro para pessoas, né? Então, essa foi a forma arcaica, né, que eles utilizaram para entender se uma mina era perigosa ou não. E aí surgiu, né, o que é conhecido de Canary Token, né, que o mundo de cibersegurança pegou esse conceito de você botar alguma coisa lá e ficar monitorando se aquela coisa está viva ou não, ou sendo sensibilizada de alguma forma, e trouxe isso para a segurança da informação. Né, e criou esse conceito de Canary Token, que é basicamente o seguinte, simplificando bastante aqui, como é que funciona isso? Supondo que eu eu pego um arquivo e nesse arquivo eu insiro nele algo que só eu conheço e que se aquele algo, por exemplo, uma URL, for acessada, isso significa que alguém, sem o acesso devido, né, pegou aquele arquivo, abriu o arquivo e acessou a URL. No mundo de cibersegurança, ou de segurança da informação, isso significa que um dispositivo foi comprometido, né? E é uma forma muito eficiente de você planejar a estratégia de segurança para o seu negócio, para a sua infraestrutura. Por quê? Porque, assim, ó, diferente, né, de um antivírus, né? Um antivírus, o que é no final do dia? Ele tem um banco de dados que tem assinaturas de vírus, né, e assinaturas de comportamentos que possam representar um vírus. E chegou o vírus, ele compara com a base de dados que ele conhece e verifica a assinatura, né, o DNA desse vírus a gente já conhece, remove. Se chegar um vírus novo, né, ele não vai remover, ele não vai entender o que é aquilo. E, eventualmente, vai deixar passar, né? Mas se você tem um Canary Token na sua máquina, no seu dispositivo, seja qual for, celular, laptop, servidor, o que for, dá para colocar Canary Token onde você quiser, esse vírus, né, esse malware que se instalou ali, o que geralmente ele vai fazer? Ele vai escanear todo o seu dispositivo procurando coisas que sejam interessantes. Nesse processo de escanear todo o seu dispositivo, ele pode sensibilizar seu token. Né? Ao fazer isso, né,
o time de segurança vai receber um alerta, né, porque aquele arquivo foi sensibilizado, ou seja, foi aberto, lido, exportado, enfim, foi feita alguma transação naquele arquivo, e com isso, né, vem a indicação de que, ó, o dispositivo foi comprometido, o antivírus falhou, e a gente sabe exatamente qual que foi o dispositivo, né, porque os canary tokens, eles devem ser únicos e exclusivos para um dispositivo, é um para um. Não existe um canary token para 10 dispositivos. Tem gente até que faz, mas eu não vejo nenhum sentido nisso, porque daí tu perde, né, a referência da exatidão ali. Tu não consegue saber com exatidão qual que foi o dispositivo que foi comprometido. Então eu pensei, porra, eu posso pegar esse conceito, né, nós pensamos aqui, podemos pegar esse conceito e aplicar também para a gente monitorar se uma IA generativa tá ou vai utilizar, né, os nossos dados para fins de treinamento. Então, eu peguei esse mesmo conceito, lembrando aqui, ó, token, né? O gato subiu na árvore, ele vai calcular a probabilidade, etc. E a gente começou a desenvolver estratégias aqui internamente, né, para ajudar alguns clientes a, olha, a monitorar, né, se um arquivo ou se um pedaço de código, enfim, um artefato digital foi utilizado por uma inteligência artificial. Como que a gente faz isso? Utilizando esse conceito de canary token. E aí eu vou trazer para vocês algumas estratégias que, assim, ó, vocês podem utilizar, né, para monitorar o que vocês queiram monitorar, seja lá o que for que vocês estejam compartilhando com uma inteligência artificial. Mas o ponto central aqui é o seguinte: criatividade, né? Nós possuímos uma característica, né? Uma característica que uma IA nunca vai possuir. Apesar dela produzir algumas coisas, ela nunca vai ter a criatividade de um ser biológico, de um ser analógico, assim, nós. Então, essas estratégias aqui, né, elas são muito baseadas, né, em quão criativo você vai ser para implementar essas estratégias, né? Então, como seria isso? Primeira estratégia, Unique Identified Tokens, né, ou UITs. Né? Como que funciona isso? Eu trouxe aqui um exemplo que é o seguinte: token de documento técnico. Então, qual que é o contexto aqui? Eu vou trazer um caso para vocês aqui de como que a gente utilizou isso aqui, como eu utilizei isso aqui com o cliente e funcionou. Né? Supondo que você tem um documento interno, né, da tua empresa, né, um documento técnico ali, você vai lá no documento, um Word da vida, né, e insere um termo, né, você vai inserir um termo, ou seja, um token, lembrou lá do token, né, da, de como que funciona aí a generativa e tal. Você vai inserir esse token aqui, que só você conhece. Então, aqui, ó. Nesse caso aqui, óbvio, isso aqui não é um token que eu utilizei, tá? Isso aqui não é de nenhum cliente nosso, mas ele é um token que só eu conheço. Eu produzi um token que só eu conheço, ou seja, usei a minha criatividade para criar esse token, injetei esse token no meu arquivo, fui lá no meu arquivo Word, que seja da vida, botei esse termo aqui e coloquei a cor dessa palavra aqui, desse token em branco, ou seja, numa impressão isso não ia sair, a menos que a folha fosse preta, né? Então, como que eu faço para monitorar isso? Pô, eu vou perguntar explicitamente para as IA generativas mais utilizadas, ali, principalmente a GPT e Gemini, o que ele conhece sobre o protocolo meu token, né? Como que eu sei nesse caso, o documento, né, que tinha esse token foi utilizado para treinamento? Se só eu conheço esse token daqui e eu submeto ele, né, no meu documento, eu injeto ele no meu documento, e alguém, e aí tem um outro problema grave aqui, que é o seguinte, eu trouxe ali, né, o exemplo de que você, como pessoa, né, ou como empresa, você tem que fazer o opt-out dos modelos mais conhecidos aí para que eles não utilizem seus documentos, né? Ok, fiz o dever de casa, eu, Júlio, fiz isso. Mas o Júlio, né, foi lá e compartilhou um documento sigiloso com o Fabrício. Daí o Fabrício, né, assim como todo mundo está fazendo no mundo inteiro, pegou esse documento, mandou para o ChatGPT fazer um resumo. Mas o Fabrício não tem a configuração de opt-out ativa. Ou seja, o meu documento, do Júlio, que segue boas práticas, que
informou para a OpenAI, para a Gemini, para a Cloud, que não deseja utilizar, né, os documentos e chats para fins de treinamento, vai vazar, né, porque o Fabrício não fez isso do lado dele. Ou seja, é mais um ataque de supply chain no nosso mundo de inteligência, de segurança da informação que pode acontecer. Né? E é muito comum. Eu compartilho um documento com uma pessoa, nada garante que aquela pessoa não vai utilizar aquele documento, né, com o chat GPT para fazer alguma tarefa que seja. Né? Mas se eu coloquei um token dentro dele e eu, né, consigo monitorar isso, né, eu tenho os meus prompts de monitoramento daquele token, se algum dia o chat GPT me responder sobre isso aqui, bingo, né, significa que o meu documento vazou. O que eu tenho que fazer? Cara, tem várias medidas legais que você pode tomar. Né? A primeira é guardar a evidência, né? Ou seja, é o prompt que você utilizou e a resposta do chat GPT, né? Afirmando que conhece aquele token. Né? E aí tem que ser um token único, e você comprove aquele token único, que você nunca compartilhou com ninguém, etc, etc, etc. Que assim você vai ter, né, artefatos técnicos que apoiam, né, o jurídico, né, num eventual processo contra, ou numa eventual remoção dos seus dados, né, desses datasets para treinamento de modelos de inteligência artificial. Né? Aqui, ó. Isso aqui é um exemplo. De novo, usem a criatividade para montar a sua estratégia. Né? Quanto mais único, né? Quanto menor a probabilidade de uma palavra, né? Que pode ser uma palavra inventada, qualquer coisa, sua, quanto mais única ela for, né? Melhor vai ser a chance de você conseguir que a GPT ou qualquer outra IA está utilizando seus dados. Júlio, funciona? Funciona. Tá? Funciona. Né? Tem um cliente fora do Brasil, onde a gente implementou esse tipo de estratégia para ele, e a gente só não sabe ainda de onde partiu o vazamento, mas a gente sabe exatamente qual foi o documento, né, que o token foi injetado e com quantas pessoas aquele documento foi compartilhado. Ou seja, a gente já tem, né, um grupo de pessoas ali que são suspeitas de terem compartilhado um documento sigiloso com alguma inteligência artificial. E isso é grave. Né? Isso é muito grave. No caso em específico, o documento que vazou foi um processo que envolve, né, um dos executivos da empresa que tinha cometido uma fraude na empresa e foi demitido. Né? Então, era algo muito sério dentro do contexto e o documento simplesmente vazou. Em quanto tempo a gente pegou esse vazamento? Cara, depende, assim, a gente não sabe ainda, mas eu creio que em algum tempo a gente vai conseguir identificar exatamente, não exatamente, mas vai ter uma estimativa de quando os treinamentos estão acontecendo. Mas nesse caso desse cliente, por exemplo, a gente conseguiu pegar isso com 2 meses, né? A partir do momento que o documento foi produzido, o token injetado e o documento compartilhado com as pessoas que deveriam resguardar o documento. Então, 2 meses depois, a gente pegou o token, numa inteligência artificial. Um outro exemplo, né, um token de produto fictício. Né? Estou trazendo exemplos aqui para vocês usar, pensar como que a gente está utilizando e usar a criatividade. Tá? Então, eu tenho na minha base de dados um produto fake lá. Né? Eu tenho um produto que tem um nome muito único, né? Ou seja, um token muito único, onde de tempos em tempos eu vou consultar, né, a inteligência artificial, pode ser todas, ou uma em específico, sobre aquele produto. Se aquele produto, né, aparecer de novo, né, numa resposta, né, a IA, né, souber do que aquele produto se trata, né, e assim, ó, o token ele tem que ter um significado, né, não é só uma palavra, né, ele tem que estar relacionado com um contexto, que é para que você utilize esse contexto no seu prompt de monitoramento. Né? Então, se isso aqui aparecer numa resposta de uma IA generativa, bingo. Tem documento teu sigiloso que não deveria estar lá e está, né, sendo utilizado para fins de treinamento. Ou mesmo em modelos, em datasets públicos, vai saber. Né? Token de código proprietário. Né? Então, esse aqui funciona bem pra caramba, né? Porque tu consegue, tá gerando código,
estou escrevendo aqui o meu código, eu tenho a minha aplicação, né? Código é dado, dado, tu consegue resumir num hash, né? Um pedaço de um código, tu consegue resumir isso num hash, né, bem calculado, que tu pode utilizar como parte de um token. E se algum dia, né, algum desenvolvedor da empresa, né, compartilhar o código da tua aplicação com uma inteligência artificial, já era, filho. O código foi todo comprometido, tu tem que saber exatamente quem que foi o cidadão que compartilhou o código com a inteligência artificial e aí tomar as medidas cabíveis, entender o que foi compartilhado, se podia compartilhar e etc. E tomar as medidas legais contra a empresa detentora do modelo que está utilizando o teu código. Uma outra estratégia, né? Eu trouxe para vocês ali tokens, né, de identificação única. Tokens, contextual story token, ou seja, são tokens com histórias contextualizadas. O que seria isso? Trouxe um exemplo aqui. Uma história de um funcionário fictício, né? Eu tenho no meu documento, no meu código, na minha planilha do Excel, seja lá o arquivo que for, eu injeto lá, né, de uma forma que a outra pessoa não consiga visualizar. Geralmente coloca isso ou nos metadados do arquivo, ou injeta isso, né, utilizando estenografia, ou no arquivo, e aí coloca na fonte branca, ou seja, ninguém vai ver, coloca lá no final do arquivo, no começo do arquivo, com uma fonte branca, e ninguém vai ver. Isso aqui, mas a IA vai ver. Então, eu criei uma historinha, né? João Silva começou a trabalhar na empresa, blá, 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 e é responsável pelo desenvolvimento do protocolo Helix Secure 2024. Né? A história inteira é meu token. Né? Mas o que posso pegar disso? Né? Eu posso adicionar um token com identificação única aqui, e nesse token, né, é a minha garantia de que putz, realmente foi, né, a minha história que foi exposta para um modelo de IA generativa. E aqui está. Eu mando o meu prompt de monitoramento. Você conhece o João Silva? Ele trabalha com criptografia quântica, ele desenvolveu algum protocolo específico? Se a IA responder aqui nesse caso, sim, conheço, e ele foi responsável pelo desenvolvimento do protocolo Helix Secure 2024. Ou seja, documento vazado com sucesso, documento utilizado por um modelo de inteligência artificial, e se for um documento muito sigiloso, deu ruim, não tem o que fazer, processo e solicitação de remoção dos seus dados de um dataset de treino. E isso é bem, bem importante você fazer isso, porque senão, dependendo do nível de criticidade, né, ou de confidencialidade do seu documento, né, dos seus dados, né, do que foi submetido junto com esse token daqui, né, isso pode representar um vazamento de dados para a sua empresa que pode acarretar em sanções gravíssimas, né, LGPD, GDPR, etc. Por aí vai. O problema pode ser bem maior do que você está pensando. Um outro exemplo aqui, ó, de uma história com uma história falsa, né, com um contexto. Né? Durante a conferência Nexus Tech, blá, 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 Nexus Tech é o meu token de identificação única em São Paulo, foi apresentada a revolucionária tecnologia da comunidade neural distribuída chamada Synapse Grid Alpha. Né? Então, eu venho aqui com o meu prompt e pergunto, né, sobre a conferência, né, e quais foram as tecnologias. Se ele me responde com isso aqui, já era. Documento comprometido com sucesso. Documento, código, imagem, seja lá o que for, onde você injetou o seu token. E um último, assim, que ele é legal, mas assim, para empresas não foi muito eficiente ainda. Os outros dois, o Contextual Story Token e o Token de Identificação Única, a gente já testou, eles funcionaram bem. Esse daqui é uma hipótese que está sendo testada, mas que ainda não apresentou resultado. Né? Elas não trouxeram nenhum vazamento. Mas basicamente significa você criar, né, um evento fake da sua vida. Né? E, de novo, pessoal, eu estou trazendo ideias aqui para vocês, né, para vocês implementarem essas estratégias aí onde vocês acharem que for pertinente. Né? Então,
eu crio uma história fictícia, né, onde o CEO da empresa celebrou o 45º aniversário, uma festa exclusiva, blá, 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 no Copacabana Palace, onde anunciou o lançamento do projeto Aurora Quantum. Né? Então, depois eu pergunto no meu prompt de monitoramento, você tem informações sobre o fulano de tal? Ele fez algum anúncio importante recentemente em algum evento pessoal? Se a resposta for positiva, ou seja, se ele me responder exatamente com o que aconteceu aqui, né, nessa história, nesse fake real life event, significa que o seu artefato digital foi compartilhado com alguma inteligência artificial e não deveria. Né? Não deveria acontecer. Né? Aquele documento que era sigiloso foi vazado e isso pode trazer problemas sérios para vocês. Onde que a gente, assim, ó, qual que é um dos objetivos dessa conversa aqui foi trazer para vocês como que a gente faz para monitorar, e assim, é eficiente, funciona, né, eu recomendo bastante. De novo, né, tem a criatividade, né, como centro disso tudo, mas também envolve algum conhecimento estatístico ali, você tentar encontrar alguma palavra que seja única, é uma coisa difícil, mas é importante. Então, eu trouxe estratégias para vocês, né, pensarem sobre elas, né, pensar em como vocês podem implementar isso aí no dia a dia de vocês, como vocês podem utilizar essas estratégias que a gente vem utilizando. Mas eu também, né, nessa jornada inteira, né, a gente chegou em algo que a gente pode oferecer como uma alternativa mais simples para isso que a gente te mostrou aqui. Eu acho que no decorrer aqui da conversa, vocês foram pensando, né, talvez algum de vocês pensaram, pô, isso aqui é inviável, né, para mim, como ser humano, estar fazendo isso de forma manual, né, porque eu vou ter que, sei lá, eu tenho que ter uma planilha onde eu vou ter os tokens, o nome do arquivo e qual LLM eu já testei. Né? Isso é uma tarefa que dá para fazer, dependendo de quantos documentos você quer fazer o tracking, né? Óbvio, você não precisa fazer isso em todos os documentos, né? Isso aí é para documentos sigilosos, né, ou confidenciais. Então, a gente criou, né, dentro aqui da Laboratório Hacker, um projeto Canários. A gente pegou todo aquele conceito de Canary Token, né, todo esse aprendizado que a gente... daqui a pouco eu vou ver as perguntas aqui, tá, pessoal? Todos os conceitos que a gente pegou aqui e colocou dentro de um produto, né? A gente tem um produto que está se tornando um MVP agora, a gente está abrindo ele para pessoas de fora. Então, quem tiver interesse em pegar esse conteúdo que eu compartilhei com vocês aqui e fazer parte do MVP ali, entender como o produto funciona e testar, e aí possivelmente no futuro vai ganhar vai ganhar desconto, vai ganhar alguma coisa, a gente está vendo isso aí ainda, mas está aí o QR Code. Esse QR Code serve para a solicitação desse material que foi compartilhado com vocês aqui, e para também, caso você tenha interesse, né, em testar o Canários ali junto com a gente, em testar como que a gente implementou isso de forma automatizada, fica aí aberto o canal para vocês. Então, deixa eu ver as perguntas aqui agora. Vamos ver. O Rodrigo falou do preço. O Anderson, as configurações do Gemini são compartilhadas. O Anderson, tu poderia explicar um pouco mais aqui para eu entender? Você está me ouvindo? Agora sim. Perfeito. Júlio, na verdade, assim, dentro das funções ali do Gemini, ele permite tu criar o Gems, ou o Ruby, como foi brasileirado, né, que é o assistente autoconfigurável. Tu pode criar um próprio assistente dentro das configurações do Gemini e ensiná-lo. Eu queria saber se dentro dessas configurações desse assistente, dentro do Gemini, como ele tem essa questão de limitação e não bloqueio de compartilhamento de dados, se a própria dados que estão sendo compartilhados para ensinar esse assistente, se eles estão abertos ao público. Assim, ó, aberto ao público é difícil te dizer, porque assim, ó, a gente vai saber disso a partir do momento que alguém decidir encontrar o que tu tá usando lá para treinar. Ou seja, eu vou montar estratégias de prompt, de injeção de prompt ali, para fazer perguntas específicas sobre os dados que tu tá utilizando para treinar.
Então, por exemplo, se o teu dado tem CPF, ou tem alguma coisa assim, eu posso pegar o nome de uma pessoa, né, e dizer, fulano de tal, não sei o quê, tem o CPF X, e ele vai me responder com o CPF certo, né? Então, aí eu vou ter a certeza de que, pô, esse dado, mesmo, né, utilizando ali nas gems ali, que são agentes, né, que você configura ali no Gemini, ele foi utilizado para fins de treinamento. O que eu diria em relação ao Google? Cara, o Google, como vocês viram ali, eu mostrei ali uma matriz, né, de privacidade. O Google é o pior que tem. Assim, ó, em relação à privacidade, se você buscar na internet aí quantos processos o Google já recebeu, né, por estar quebrando acordos de privacidade, por estar quebrando a privacidade de vários usuários de forma explícita, tu vai, ali por si só, tu já tira as tuas conclusões. Então, assim, eu diria que sim, né, que os teus dados que tu está utilizando para treinar aquelas gens, ou mesmo dentro do notebook LLM lá do Google, né, que é algo que vem sendo bastante divulgado aí, que você consegue subir mais documentos e etc, etc. Olha os termos de serviço, né, lê o termo de serviço e tenta entender quais são as políticas de retenção de dados dele lá. Mas em relação ao Google, cara, infelizmente eu diria que, olha, é caixa preta, eles nunca vão admitir, e a gente só vai descobrir isso quando um vazamento grande acontecer. Tá? Próxima pergunta. Esta questão de usar os dados por padrão vale apenas para os planos pagos também? Sim, eu já respondi ao Júlio, mas sim. Quando você cria sua conta no GPT, no cloud, ou no cloud, por padrão, está lá já ativo. Está ativo que você deseja compartilhar seus chats e documentos com a OpenAI e com a Tropic. Quando eu desabilito isso não significa que meus dados passados foram removidos. Né? Só a partir do momento que eu desabilitei é que eles não vão mais utilizar. Né? Então, isso é bizarro também. Isso é outra ambiguidade que tem no termo de serviço deles. Assim, eles não explicam direito como isso funciona, mas o que eu entendi lendo os termos de uso lá é que, olha, do dia que você colocou para frente, beleza. Do dia que você colocou para trás, nada. Ah, não, eu removi meus documentos lá. Já era. Tu removeu da tua conta. Mas tá lá no dataset de treino deles. Não adianta. Não adianta reclamar que eles já vão utilizar, se não já utilizaram, tá? Por API, é compartilhado também, Matheus Diane. Matheus, se tu usa a API, por exemplo, do ChatGPT, a API Enterprise, que eles têm o que eles chamam lá de de ZDR, né, Zero Data Retention, não. Eles dizem que não, tá? Em contrapartida, né, esse processo que o New York Times está abrindo contra a OpenAI, abriu, né, contra a OpenAI lá nos Estados Unidos, né, mostrou que mesmo para pessoas que assinam plano Enterprise ou educação lá do ChatGPT, eles guardam por 30 dias todos os logs de todas as conversas que você submeteu via API, via chat, seja lá como for. E eles dizem que fazem isso por questões de regulamentação e de segurança. Mas aí, a semana passada não, uns 15 dias atrás, não sei se vocês ficaram sabendo aqui, mas houve um caso que repercutiu bastante no mundo inteiro de um jovem que se suicidou, né, porque o chat GPT basicamente autorizou o suicídio do menino. E aí o CEO da OpenAI, o Sam Altman, falou que, olha só, a gente guarda dados porque no eventual processo, como nesse caso do menino que se suicidou, a gente vai utilizar isso para nos defender. Né? O que, cara, como que esse menino utilizou? Se foi através de um outro agente que utiliza a API, ou se foi direto com o ChatGPT, não se sabe. Mas, assim, é muita ambiguidade, né? E tu confia na API do ChatGPT? Não, não confio. Né? Se me perguntarem, Júlio, qual que é a melhor LLM para fins de segurança e etc. Faz o hosting da tua LLM. Põe o Llama 3 ali, o que for. Até as DeepSeek, até as chinesas, desde que rode local, num ambiente de sandbox, num ambiente contido, não vai ter muito problema. Né? Principalmente problemas relacionados à privacidade dos dados. Então, é essencial, né, que vocês tomem consciência de que o negócio dessas empresas são dados. Eles ganham dinheiro com dados. Ponto final. E existe aquela velha máxima, né? Quando o produto é de graça, né,
você é o produto, né? Então, você está fornecendo dados para esses caras. E eles vão utilizar esses dados para fazer, basicamente, o que quiser. Via API, né, todo mundo utiliza essa peixe, né, dizer, não, eu utilizo a API do ChatGPT para produzir meus prompts. Cara, o ChatGPT utiliza a mesma API que você. A mesma. Você não tem uma API diferente para o ChatGPT. São os mesmos, a mesma coisa, a mesma infraestrutura. Concordam comigo que não é viável do ponto de vista financeiro para uma empresa manter duas APIs separadas, uma específica para o produto dela e outra específica para os usuários, sendo que ambas, né, vão fazer merge e se ajudar, né? Tanto as do usuário quanto a do ChatGPT. Então, assim, eles dizem que não, mas ao passo que dizem que mantém por 30 dias. Né? Então, nesses 30 dias, o que eles fazem com os dados ainda é caixa preta. Ninguém sabe. Existe um apelo muito forte da comunidade de privacidade no mundo inteiro para forçar essas grandes, essas big techs de LLM, a abrir, né, o que não precisa ser no detalhe, mas fazer o que eles fizeram ali com aquele primeiro artigo que eu compartilhei com vocês. Né? Que faça assim, dessa maneira aqui, que venha aqui e nos digam, né, o que tem nos datasets. Não precisa ser um detalhe, mas diz o que tem e como tu obteve isso, e como tu treinou. Né? Então, isso existe um forte apelo da comunidade em relação a isso, né, da comunidade de privacidade. Esse pessoal de privacidade de dados no mundo é um pessoal muito, muito ativo e muito chato, assim, é um pessoal que dedica a vida a descobrir. Então, assim, essas estratégias que eu estou falando para vocês aqui, que eu passei para vocês, e que a gente implementou e está implementando ali no Canário, né? Não surgiu da cabeça do Júlio sozinho, não, tá? A comunidade de privacidade de dados no mundo é gigante. Se tu for no Reddit, a comunidade de privacidade, o que tem de coisa lá em relação a privacidade com e-mail, privacidade com inteligência artificial, tá lá, isso aqui. Né? A diferença é que a gente aprendeu, primeiro, né, utilizando muita estatística, como que a gente gera esses tokens com baixa probabilidade deles aparecerem num dataset, né? Ou seja, né, a gente não pega e, meu Deus, no começo sim, mas nesse momento, né, eu não vou perder minha tarde inteira pensando num token, né, que tem baixa probabilidade de aparecer num dataset de treino, etc. Não, a gente implementou, né, programaticamente falando, né, algoritmos que utilizam estatística, né, e estatística com base científica para a geração desses que a gente chama de unigramas, né, no mundo mais matemático, digamos assim, e aí a gente consegue ter tokens, né, com baixíssima probabilidade de serem apresentados ou de estarem presentes num dataset. Né? Então, assim, isso não é, meu Deus, o pessoal da Laboratório Hacker é um gênio que criou essas estratégias aqui. Não, a gente está dando o nome e a gente está trazendo isso para o mundo. Isso é diferente. Né? A gente entendeu que existe uma oportunidade nesse mercado, a gente entendeu que a gente consegue ajudar, né, as pessoas e as empresas. Né? Não é um produto que vai ser excepcionalmente pago, né? Ele vai ter o seu plano free lá, porque a gente entende que privacidade é um direito humano, né? E privacidade é algo muito importante para mim aqui, né? Eu, como CEO da empresa, eu prezo muito pela minha privacidade e pela privacidade dos outros, né? É por isso que eu me tornei hacker, né? É por isso que eu fui hackear coisas, né? Para evitar que a privacidade das pessoas sejam comprometidas, principalmente, sendo um dos meus objetivos principais, né, dentro do meu mundo profissional. E foi assim que a gente conseguiu, com pesquisa na comunidade, conversando um pouco com a academia também, né, trazendo o pessoal da academia para perto e entendendo como que a gente poderia fazer isso de uma forma mais eficiente. Né, foi assim que a gente surgiu com esse produto. Paulo Azevedo, outra dúvida. Com o escopo comercial, vocês já pensaram em parcerias para ganhar escala no Canárias? Paulo, a gente está aberto a qualquer tipo de parceria que faça sentido. Então, se tu tens uma ideia ali, escaneia o QR Code, né, põe ali no campo opcional ali que a gente vai conversar com isso, com certeza.
sobre isso com certeza, tá? A gente está... esse produto, essa ideia, ela foi concebida, né, em parceria, né, com o pessoal de Sydney, na Austrália. A gente vai começar basicamente em paralelo, mas primeiro no Brasil, com algum delay na Austrália, mas vai começar, sei lá, com um delay de 1 ou 2 semanas, a gente vai começar a produtificar isso de uma forma mais ativa. Mas como a gente está em MVP ainda, né, a gente quer conversar com as pessoas, a gente quer conversar com as empresas que têm um interesse, a gente quer coletar feedbacks, a gente quer que eles usem, né, a gente quer entender, né, como que seria o melhor modelo possível. A gente já tem um modelo ali de preço e tal, mas não tem nada escrito em pedra, a gente está entendendo ainda como as coisas funcionam. A gente acredita muito, né, no potencial desse negócio, a gente acha que isso vai ajudar muito as empresas a se manterem mais seguras, né, em relação aos dados que estão produzindo e compartilhando, né? E assim, né, um dos argumentos que a gente mais escutou, né, enquanto estava produzindo isso foi que, olha, isso que vocês estão fazendo é reativo, né, é muito reativo. O dado já vazou. Ok, tudo bem. Quando a gente fala de segurança da informação, né, a gente também fala de contenção de dano. Ou seja, vazou, mas quem sabe que isso vazou? Se for, por enquanto, for apenas a minha empresa com ciência do vazamento, eu consigo trabalhar para conter, né, um risco ainda maior, um escândalo ainda maior, um dano ainda maior, né? Pior é ficar no escuro, né? Pior é não saber o que está acontecendo, pior é não entender ou saber se eventualmente um documento que você tinha muito sigiloso, né, foi submetido para alguma inteligência artificial sem a sua autorização, né? Atualmente, as empresas elas estão trabalhando bem forte no sentido de criar políticas, né, restritivas em relação à utilização de inteligência artificial, né? Então, escritórios de advocacia, né, escritórios grandes estão proibindo que advogados utilizem inteligência artificial para fazer petição, blá, 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 blá. Ao passo que tem escritório de advocacia demitindo gente para fazer petição inicial das coisas, né? Mas é uma outra história. Mas eles têm que ter uma forma de entender, pô, escrevi um processo aqui, uma peça de um sujeito famoso, uma pessoa politicamente exposta, compartilhei isso com outro advogado e, de repente, isso apareceu num prompt de um usuário na internet com ChatGPT. Pô, isso acontece. Isso acontece. Assim, ó. Isso não acontece até acontecer, né? Eu acho que daqui para frente, assim, é inegável, né, a utilização dessas inteligências artificiais, né, para fins de produtividade. Isso vai trazer muita produtividade. Já está trazendo alguma produtividade em alguns setores, mas a gente tem que usar isso com muito cuidado, bastante cautela, né, porque no final do dia são seus dados e dados, né, o que faz a maioria das pessoas que estão aqui ganhar dinheiro, né, é o que faz, né, a indústria da tecnologia, da inovação girar, e os dados são seus, né, e você tem que ter o controle sobre isso. E era isso, pessoal. Eu agradeço a todos que deixaram 1 hora do seu dia aqui para vir aqui e participar disso. Espero que tenham gostado, espero que tenham achado interessante, no mínimo. Espero que eu tenha imbuído em vocês, né, a consciência, né, que eu tenha trazido a conscientização em relação ao tema para vocês, é o meu maior objetivo também aqui. E é isso. Forte abraço a todos e encontro vocês em algum lugar do mundo aí, ou do universo, nunca se sabe.